pulgas estão no reino Animalia. De lá estão incluídos no filo Arthropoda. Do filo Arthropoda são pertencentes da classe Insecta. E da classe Insecta estão na ordem Siphonaptera. A ordem Siphonaptera é representada pelas pulgas, que são pequenos insetos de coloração castanha que não voam. Elas não têm asas, então elas são chamadas de ápteros. A quer dizer ausente e teros quer dizer asas, ou seja, sem asas. Elas possuem o corpo achatado lateralmente. O tamanho é de 1,5 a 4 milímetros e as suas cerdas, que são os seus pelos, todas são projetadas para trás. Elas não têm aqueles olhos grandes, aqueles olhos compostos, como vários insetos têm. Os olhos compostos são formados por numerosas unidades visuais. Por isso que são bem grandes esses olhos compostos. A pulga, ela apenas tem olhos simples e apresentam antenas, e as suas antenas ficam próximos aos olhos e elas são bem curtas. Elas possuem o terceiro par de patas bem comprido, porque esse terceiro par de patas são adaptadas para saltar, para o salto. Então, elas têm uma coxa bem forte e vigorosa e as patas compridas. Os mamíferos e algumas aves são os hospedeiros da pulga. Lembrando que o hospedeiro é um organismo que abriga um parasita em seu corpo. Nesse caso, o parasita é a pulga. A pulga é um ectoparasita, ou seja, ela é um parasita externo, um parasita que fica do lado de fora do corpo. É um parasita encontrado na superfície do corpo do animal. O carrapato também é um ectoparasita. As pulgas adultas são todas hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue, e têm um ciclo biológico completo: ovo, larva, pupa, adulto. São fases bem diferenciadas e, como possuem o ciclo biológico completo, elas são denominadas holometábulos. Hoje eu vou explicar sobre as pulgas de forma geral, as suas características, o ciclo biológico e como eliminar elas da sua casa, do seu ambiente e do seu animal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna, como vocês já sabem, estudante do 8º semestre da Faculdade de Medicina Veterinária. Também, atualmente, eu estou fazendo estágio em um hospital veterinário na ala de internação. Antes de começar a falar das pulgas, que vai ser o conteúdo de hoje, eu quero agradecer aqui a todos vocês que me acompanham. Ontem eu recebi uma mensagem do YouTube que fazia uns 3 anos, mais ou menos, que eu estava esperando por essa mensagem. E a mensagem dizia que eu tinha acabado de virar mais uma assalariada da plataforma. Até que enfim, Eu tô feliz da vida porque eu atingi essa meta. Eu achava que só fosse atingir essa meta no final do ano, mas foi em julho mesmo. Então, muito obrigada a todos vocês. Como eu já havia dito, hoje eu vou falar sobre pulgas. Essa imagem é ótima para perceber, para analisar as características das pulgas. Ela é um inseto, então ela tem um corpo dividido em 3 partes. A primeira parte é a cabeça, a segunda parte é o tórax e a terceira parte é o abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, que é uma cabeça imóvel, se vê os olhos simples, antenas curtas e o aparelho bucal. O aparelho bucal, ele é sugador e picador. As primeiras estruturas do aparelho bucal são os pálpos, que são peças bucais articuladas e móveis situados ao lado da boca. A função dos pálpos é essencialmente sensorial. Através dessa estrutura são capturados estímulos. E o aparelho perfurante, que se vê aqui atrás, é chamado de lacíneas, porque é ele que vai perfurar a pele. Algumas espécies apresentam uma estrutura que lembra um bigodinho,
que recebe o nome de quitenídeos. Esses quitenídeos, eles podem estar localizados acima do aparelho bucal e recebem o nome de quitenídeo genais. Ou eles podem estar localizados no tórax, que é a segunda parte do corpo da pulga. E aí, eles recebem o nome de quitenídeos pronotais, que são essas cerdas aí. Todas as cerdas, incluindo os quitenídeos genais e os quitenídeos pronotais, eles servem para aderência, para grudar nos pelos dos seus hospedeiros. Então, através das cerdas, dos quitenídeos, a pulga ela se fixa no corpo do animal, vai fixar. Isso auxilia na locomoção da pulga e evita a remoção dela do hospedeiro. O tórax, né, que é a segunda parte do corpo da pulga, é dividido em 3 metâmeros. O primeiro metâmero, aqui, né, a gente vê o segundo metâmero e aqui se vê o terceiro metâmero. Esses 3 metâmeros do tórax, eles são chamados de... O primeiro é o pronoto, onde ficam localizados os quitenídeos pronotais. O segundo é o mesonoto e o terceiro é o metanoto. É dos metâmeros torácicos que emergem as patas. Apesar de esse par de patas, né, que é o primeiro par de patas, que parece que sai da região da boca, ela não sai da região da boca. As patas sempre vão emergir do tórax. As patas são muito desenvolvidas, muito musculosas, principalmente as pernas 3, o terceiro par de patas das pulgas, que tem uma coxa extremamente musculosa e super adaptada ao salto. E por fim, nós temos o abdômen, onde estão localizados os espiráculos, que eles ficam localizados lateralmente. Os espiráculos são os aparelhos respiratórios e é por onde entra o oxigênio. O abdômen é bem distendido para que suporte os ovos, que são depositados no hospedeiro, o que é chamado postura de ovos. Aqui nós temos o ânus e em cima do ânus, nessa região, tem um órgão sem pelos que é chamado de sensílium. O sensílium é uma plaquinha dorsal abdominal, é um órgão que emite o ultrassom e esse ultrassom avisa que chegou a hora da reprodução. O sensílium vai emitir um som para comunicação durante o acasalamento. A fêmea, ela emite esse ultrassom, ela chama o macho para o acasalamento. Então, eles sabem, né, devido a esse órgão sensorial, que já é a hora de se acasalar. O ciclo de vida da pulga é holometábulo. Tem todas as fases biológicas no ciclo de vida. Macho e fêmea fazem a postura dos ovos, né, no próprio corpo do hospedeiro. Então, tem a deposição dos ovos no corpo do hospedeiro. A fêmea, ela não sai do corpo do hospedeiro para fazer essa postura. Os ovos que estão lá, eles acabam caindo para o ambiente. E ao cair, eles eclodem e liberam a larva. A larva é coprófaga, isto é, ela se alimenta de matéria orgânica, principalmente de fezes de outras pulgas. Elas não são hematófagas, as larvas não se alimentam de sangue. Quando elas estão maduras, elas entram na próxima fase do ciclo de vida, que é a pupa. Ela entra no estágio de pupa, que é a larva protegida dentro de um casulo. A pupa é capaz de sobreviver no ambiente por mais de 6 meses. Tendo as condições ideais de temperatura e umidade, ela vai se transformar em uma pulga jovem. Então da pupa sai o parasita adulto. Nessa imagem se vê a pulga adulta. Ela faz a postura dos ovos no corpo do hospedeiro, os ovos caem do corpo do hospedeiro e no ambiente elas eclodem, liberando assim as larvas, que são coprófagas, que se alimentam de matéria orgânica. E as larvas são fototáticas positivas e geotáticos negativos. Fototáticas positivas é que elas vão em direção à luz. E geotáticos negativos quer dizer que a larva não fica dentro da matéria orgânica e ela fica assim acima da matéria orgânica.
A pulga adulta tem sensores como os carrapatos de detecção do gás carbônico. A decomposição das fezes, que é a matéria orgânica, essa decomposição vai fazer que libere gás carbônico. E a pulga, ela também tem sua visão através dos seus olhos simples. Ela consegue ver o seu hospedeiro e tem sensores de calor. Então a pulga, ela percebe o hospedeiro pelo calor, visão e o aumento de CO2. A pulga adulta é hematófaga. Então quando ela sai da pupa, ela corre desesperadamente para o seu hospedeiro. Os estágios de desenvolvimento começam pelos ovos, passa para a larva, depois pupa e termina em adulto. As fases ambientais são ovo, larva e pupa. Depois da postura dos ovos, os ovos caem para o ambiente, porque eles não têm nenhuma estrutura, nenhuma secreção que faz com que eles grudem no pelo do hospedeiro. O ciclo de vida das pulgas tem um importante ciclo ambiental. Olhando essa pirâmide aqui, somente 5% de todas as fases da pulga estão no hospedeiro. Somente 5% são hematófagos. Os outros 95% estão no ambiente. Então não adianta somente tratar a pulga do animal e não tratar as outras fases da pulga que vivem no ambiente. Somente a fase adulta é que vive no corpo do hospedeiro. E é apenas nessa fase, que compreende os 5%, que a pulga é hematófaga. Ou seja, se alimenta do sangue do hospedeiro. Já nas outras fases, ovo, larva e pupa, compreendem 95% do ciclo de vida da pulga. Já nas outras fases, ovo, larva e pupa compreendem 95% do ciclo de vida das pulgas. Nessas fases, a larva é coprófaga. A pulpa é o casulo e a pupa não se alimenta. O casulo não tem como se alimentar. Por exemplo, se um animal tem 100 pulgas, lembrando que a fase adulta é a pulga vive no hospedeiro. Então essas 100 pulgas estão nos pelos no corpo desse animal, que equivalem aos 5%, já que estão na fase adulta pulga. E onde estão o restante, os 95%, que seriam os ovos, as larvas e as pupas? Então 95% eles estão no ambiente. E é por causa disso é necessário fazer o tratamento ambiental utilizando inseticidas, porque a pulga é um inseto e por isso se usa inseticidas, que são substâncias químicas ou biológicas também, utilizadas para controlar insetos, pragas. A pulga não morre com cândida, não morre com detergente, desinfetante. Então é importante tratar o animal e também tratar o ambiente. Existem alguns inseticidas caseiros, inseticidas de adaptação. Muitas pessoas usam o Botox, usam o Cotrine, no ambiente, mas tem que tomar muito cuidado para não intoxicar o animal. O ideal é contratar uma empresa de desinsetização. E isso era tudo que eu tinha que falar sobre pulgas. Eu não vou entrar em espécies, tá? Essa aula foi de forma generalizada. Talvez eu faça vídeos sobre as principais espécies das pulgas mais pra frente. Então eu fico por aqui. Aproveita agora e se inscreve no meu canal. Deixa o seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau!